A minha história migratória foi uma história, na verdade, que eu comecei a cursar, na verdade, faculdade no Brasil, comecei a cursar Direito, aí então que vim para cá para tentar permanecer aqui, estudar aqui, permanecer estudar aqui. Eu não consegui terminar, na verdade, vim muito tempo atrás, não consegui concluir os estudos aqui e regressei ao Brasil, concluí os meus estudos no Brasil. Aí depois, realmente vim para cá de novo, voltei a estudar aqui, concluí meus estudos. E não é fácil você realmente entrar, ainda mais quando você fala em atividades profissionais, propriamente dita, não é fácil você entrar no mercado que não é seu originariamente, né? A gente sempre fala, eu sempre falo isso, até, né, obviamente, tem muitos clientes que são advogados, tem muitos clientes que conheço muitos advogados por ser advogado, e a gente sempre fala, olha, o OAB aqui é papel higiênico, não vale nada, né? Porque o diploma realmente não vale. Você não tem não é a mesma coisa que existe, aqui só vai valer se você se graduar aqui, claro. conseguir o OAB aqui, aí obviamente vale, mas... Que é o daqui, a OAB daqui, você está querendo dizer. Exatamente. A OAB do Brasil, assim como outros diplomas no Brasil, você chega aqui, você não vale nada, você tem que fazer de novo uma revalidação. Exatamente. Advogado é a mesma coisa, né? Então, no fim, você acabou se formando lá e aqui? Eu me formei lá e aqui, e aí eu tive que fazer o exame da ordem, da ordem daqui dos Estados Unidos. Que chama como? BAR. Tá. Lembra de boteco, bar? BAR, mas é exatamente mesmo, BAR, bar. Chama-se Bar Exam. Nessa época foi realmente bem árduo, porque eu tive que, no sentido até hoje em dia muito, muito prazeroso, mas no estudo, na verdade, a intensidade do estudo eu tive, na época quando eu fui prestar o exame, na verdade, eu prestei 2 vezes, a primeira vez eu não passei, por meio ponto, a segunda vez eu consegui passar. A primeira vez eu não passei, os estudos eu estudei bastante, não consegui passar. Aí na segunda vez eu tinha, na verdade, tinha uma filha recém-nascida, né? Uma das minhas filhas, praticamente, realmente recém-nascida, tinha alguns meses. E eu falei na época para minha esposa, olha, eu preciso focar 100% nisso. Aí ela foi para a casa da minha sogra, né? E eles ficaram pouco tempo lá, umas 2 semanas, 2, 3 semanas, se não me engano. Para você mergulhar nos estudos. Eu estudei de 12 a 16 horas por dia, foi um intensivão que eu fiz antes da prova mesmo, realmente foi no mínimo, o dia que eu menos estudava era 12 horas. Nossa. Eu acordava, você ficava o dia inteiro realmente ou assistindo a aula, porque era a aula que tinha na aula online, né? Que hoje em dia é comum. Naquela época não era tão comum assim, então... E aí eu realmente prestei de novo o exame, foi logo em seguida, na verdade eu tinha prestado primeiro em junho, julho, se não me engano, depois o outro foi em fevereiro, o segundo. E aí o segundo exame eu consegui passar. Não, é legal você falar isso, porque muita gente desanima no primeiro obstáculo que surge, né? E acha que, por exemplo, um advogado, foi super fácil, ele foi lá, se formou, pronto, começou a trabalhar, e não é bem assim, né? Todo mundo passa por perrengues, enfim, faz parte do processo. Mas trabalhar nesse segmento de imigração foi com qual objetivo? Quer dizer, você viu uma possibilidade, né, um gap no mercado, enfim, né, uma possibilidade tanto de ganhar dinheiro quanto de ajudar pessoas, ou foi uma coisa que você pensou em outras áreas também? Inicialmente eu tinha uma ideia geral, quando eu estava estudando, e quando eu comecei a trabalhar no escritório em Miami, história relativamente grande, aí a gente começou, a parte da assessoria a empresários, começou a ver um pouquinho a parte de imigração, no sentido de ajudar também a questão dessa imigração global, mobilidade global, enfim, clientes que eram brasileiros, né, que necessitavam, na verdade, de um visto. E aí começou um pouco mais, eu comecei a pensar, poxa, eu acho que é uma área que de repente também posso ingressar e crescer, e tem uma necessidade. E depois, aí eu comecei a me envolver mais, e aí eu falei, olha, chegou um momento aqui nos Estados Unidos, a gente não se dedica muito a somente uma área, né? Sim. É muito comum aqui, eu sei que no Brasil a gente é um pouco mais eclético, né? Eu faço que área? Eu faço área civil trabalhista. Aqui, imaginem que aqui, por exemplo, você faz área trabalhista só... 13º. Sei. É muito específico. Os Estados Unidos tem uma ideia muito
focada de ser bem específico na área que você atua. Mas isso é legal a gente saber, porque quer dizer que a pessoa, então, quando diz que é especialista no assunto, é bem especialista naquilo, sabe exatamente o que está falando. Exatamente. Eu, por exemplo, quando a gente fala em imigração é uma área bem ampla, né? Mas eu não atuo em várias. Quer dizer, eu sei, já atuei, mas, por exemplo, falamos de asilo, por exemplo, é uma área que eu não tenho expertise, experiência, né? E acho que como outros colegas que trabalham nessa área que eu conheço, que fazem muito então asilo. quer dizer, tem uma especialização dentro da especialização. Exato, por isso que eu falei, você pega, por exemplo, o direito civil, né, no Brasil, né, falando de exemplos, obviamente, falando juridicamente, né, você pega o direito de família, né, digamos, um exemplo bem genérico, né, dentro do direito de família você tem casamento e divórcio, né, então você, aqui nos Estados Unidos, tanto é que nos Estados Unidos é muito comum você ver um advogado aqui que você fala, divorce lawyer, né, que é um advogado especializado aqui. Entendi. Exatamente, só nessa área de família, ele não é especializado na área de guarda, ou, enfim. Cada um faz exatamente bem específico, uma coisa.